Para você que está ligado aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver, meus queridos, o Brasil está pegando fogo e o Eduardo Bolsonaro foi pra cima sem dó, botou pra quebrar em cima da tal PL da dosimetria. Eu já vou entrar lá, haverá sanções, é o que garantiu Eduardo Bolsonaro. Aqui, ó, Donald Trump não está pra brincadeira. O Trump não está pra brincadeira. Eu vou começar do começo, tá bem? Olha só, Aécio, Temer e Paulinho da Força Sindical enterram PL da anistia e agora falam em PL da dosimetria. Fábio, o que é dosimetria? O nome já diz tudo, né? É dose, é quantidade de pena. Então, quando a gente está falando de uma anistia, é pegar o 8 do 1, é pegar a trama golpista, é pegar os inquéritos do fim de mundo de Alexandre de Moraes e, ó, colocar uma pedra em cima desse assunto. Acabou. Pacificou o país. Ah, o fulano teve preso injustamente. Não vai ter ficha suja, entendeu? Não vai ter lá, ex-presidiário. Acabou. É anistia. Dosimetria é quando fala em dose de pena, ou seja, quando o juiz está tratando de dosimetria, a pena pode aumentar, como a pena pode diminuir. Não estou falando que é o caso do Congresso. Por mais que seja absurdo o PL da dosimetria, ninguém vai fazer um PL para aumentar a pena dos ministros do STF. Nessa situação, o que acontece? Eles estão caminhando por um relatório com a ajuda de Michel Temer, Aécio Neves, que já foi candidato ao governo brasileiro, foi para o segundo turno com Dilma. E agora, meus queridos, qual é a treta do momento? Eles querem Bolsonaro fora, para daí o Centrão trabalhar em cima de um nome, porque segundo eles o Brasil não aguenta mais essa polarização de esquerda, direita, e o que eles chamam de extrema esquerda e de extrema direita. Nós vamos te contar tudo a partir de agora no nosso programa. Entenda, eu já vou adiantar para você ficar curioso no que eu vou falar. Nem tudo está perdido. Eu confesso que foram algumas horas de turbulência aqui na minha cabecinha, até entender, pegar as reações, as falas, os pronunciamentos, pra gente entender que nem tudo está perdido. Ok até aqui? Nem tudo está perdido. Se você ficar comigo, pelo menos até o meio desse programa, desse assunto, você vai entender o porquê que nem tudo está perdido. Se você ficar até o final, além desse assunto, nós vamos tratar de outros assuntos também pertinentes à anistia, pertinentes aqui à política brasileira. O que movimenta a política e a sociedade brasileira, eu vou apresentar para você nesse vídeo a partir de agora. Portal Metrópole está dando destaque. Eduardo rechaça dosimetria e ameaça relator com possíveis sanções. Segura, peão, que o boi é brabo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, disse na última sexta-feira, portanto, ontem, que não aceitará a redução de penas como alternativa para a anistia e ameaçou o relator Paulinho da Força Sindical do Partido Solidariedade de São Paulo. As palavras de Eduardo Bolsonaro: muito cuidado para você não acabar sendo visto como um colaborador do regime de exceção. Paulinho
da Força Sindical, foi escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Já em um primeiro momento, o deputado disse que sua relatoria não implicaria em um perdão amplo, geral ou irrestrito, como era o desejado pelos aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL, mas na redução de penas para pessoas condenadas pelos ataques às praças ou à Praça dos Três Poderes. O parecer está sendo construído em sintonia com o Supremo Tribunal Federal, o órgão que tem boa interlocução. Eduardo chamou essa articulação de acordo indecoroso e infame e disse que todo colaborador de um sancionado é passível da mesma ou das mesmas sanções. Ele disse isso em referência à inclusão do ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Abre aspas para falas do nosso querido Eduardo. Um conselho de amigo. Muito cuidado para você não acabar sendo visto como um colaborador do regime de exceção. Alguém que foi posto pelo Alexandre de Moraes para enterrar a anistia ampla, geral e irrestrita. Pois assim, como está expresso na lei, todo colaborador de um sancionado por violações de direitos humanos é passível das mesmas sanções. É isso que diz a Lei Magnitsky. Paulinho da Força se reuniu com o ex-presidente Michel Temer, do MDB, o ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, para discutir o projeto. O encontro também foi criticado por Eduardo, que disse que não confiar no ex-presidente ou que fará qualquer acordo com quem quer matar o meu pai, em referência a Alexandre de Moraes. Você, Michel Temer, e o resto da turma não irão impor na marra o que chamam cinicamente de pacificação, que nada mais é do que a manutenção de todos os crimes praticados por Alexandre de Moraes. Chegamos a esse ponto porque você nos subestimaram, é o que disse o Eduardo Bolsonaro, botando para quebrar, indo para cima de Michel Temer, indo para cima de Aécio Neves, Alexandre de Moraes e, sobretudo, indo para cima de Paulinho da Força Sindical. Exatamente. Ele fez um vídeo, postou em seu canal do YouTube, que leva o mesmo nome, né? Eduardo Bolsonaro. E eu vou mostrar para você. Ele partindo para cima. E sanções podem pegar Paulinho da Força Sindical com tiro, porrada e bomba. Vocês devem ter visto o vídeo do relator da anistia, Paulinho da Força. Fala disso daí. Convenceu o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso. Se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Ele apresenta o tema como se fosse algo entre direita e esquerda e que seja preciso encontrar uma alternativa moderada, no meio termo. Só que, pergunto a ele, seria então justo, ao invés de 14 anos de cadeia, por exemplo, para Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom numa estátua, perdeu o mané, colocá-la então a 7 anos na prisão? Será que isso daí é o justo? É óbvio que não. Contra a injustiça, eu quero estar do lado oposto. Contra a censura a violações de direitos humanos, eu quero estar do outro lado. E eu espero muito que o Paulinho da Força não compactue com o Alexandre de Moraes nessas violações. Mas a coisa está tomando um contorno pior, porque ele também se encontrou recentemente com o deputado Aécio Neves e com o ex-presidente Michel Temer. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, os maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, desse PL que nós queremos discutir, presidente.
para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa botar projetos importantes. Agora, quantas pessoas Aécio Neves leva para a rua? Por que ele, nesse momento, está se colocando como uma pessoa moderada para a anistia, quando ele já foi beneficiado pelo regime? Ou pior ainda, por que nós vamos dar ouvido ao Temer, que não cumpriu a sua palavra anterior? Vocês lembram daquela cartinha do Temer, depois do 7 de setembro, que o presidente Bolsonaro fez? E ficou circulando por aí como certo que houve um acordo intermediado pelo Temer, onde os inquéritos iriam acabar, os inquéritos persecutórios. Por que eu vou confiar então no Temer mais uma vez, sendo que no passado ele não cumpriu com a palavra dele, e eu vou dar mais uma chance a ele? Ou ainda, por que é que eu vou me submeter a fazer um acordo com uma pessoa que quer matar o meu pai? Tire da sua cabeça essa possibilidade de haver acordo, empatia ou sentimentos de justiça, onde você vai fazer valer, né, o seu nome, a sua hombridade, a sua dignidade. Esses não são atributos de psicopatas. Alexandre de Moraes quer assassinar Jair Bolsonaro. Quando ele bota agentes penais dentro da casa do presidente, quando ele não permite que os seguranças de Jair Bolsonaro o acompanhem no hospital, ele está querendo infernizar a vida de Jair Bolsonaro. Ele está querendo atingir o psicológico do presidente Bolsonaro. Ele está querendo matá-lo. Não há diferença entre Alexandre de Moraes e Adélio Bispo. A única diferença é que Moraes tem um poder da caneta maior do que o de Adélio Bispo. Você confiaria fazer um acordo com Adélio Bispo para trazer benefícios ao Jair Bolsonaro? Eu espero de coração que o Paulinho da Força não compactue com esse regime, porque ele estará desgraçando a vida de várias pessoas para atingir um objetivo político, que é retirar Bolsonaro da eleição do ano que vem. E na linha sucessória, como eu tenho apresentado como opção, Flávio Dino também já está se arvorando a tentar me deixar inelegível. Essa redução de pena, que nem anistia é, ela não vai trazer pacificação. Nós estamos tendo uma oportunidade única. Se agirmos diferente e chancelarmos qualquer coisa que não seja uma anistia ampla, geral e restrita sobre fatos, daremos continuidade a esse regime persecutório. E o nosso pedido é que a anistia seja sobre os fatos, porque de 2019, quando começou o inquérito das fake news até agora, foram abertos vários inquéritos para perseguir a direita, para perseguir os jornalistas da Jovem Pan, para perseguir Daniel Silveira, Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. Eles querem um caminho aberto para que apenas, não pessoas moderadas que falam bonitinho, mas sim pessoas que se sujeitam ao poder do regime, para que estas sim tenham a oportunidade de lograr as mais altas cadeiras da nossa república. Então, assim sendo, meus caros, anistia sobre os fatos, fim destes inquéritos persecutórios, porque tem gente, para além do 8 de janeiro, que é perseguido. Por exemplo, estou aqui nos Estados Unidos, cito a Ludmila Liz Grilo, juíza, jornalista Alan dos Santos, e vários outros, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza. Eu espero poder contar com vocês e espero que Deus dê sabedoria e coragem para a gente fazer o certo, para que a gente consiga, né, colocar adiante a nossa conduta, mesmo atravessando o Vale da Morte. Isso não é fácil falar, ainda mais na posição que eu estou, mas eu posso falar para vocês, eu nunca tive tão certo que a decisão mais simples é votar contra qualquer redução de pena e a favor unicamente de uma anistia ampla, geral e restrita sobre os fatos, essa sim imparcial. Se forem pegar indivíduos, aí a gente está falando de privilégio. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Muito bem, meus queridos, mais uma vez lembrar para você que anistia é de fatos, aquilo que eles estão chamando de crime, de crimes. Anistia é sobre fatos. Anistia em cima de pessoas é privilégios, exatamente. Não existe anistiar pessoa A, pessoa B e não anistiar a pessoa C e D. Anistia é sobre fatos. Sobre pessoas é privilégio. Presta atenção. Todo esse imbróglio criado agora, toda essa loucura, que eu confesso para você, eu entrei em parafuso aqui,
como eu já havia falado, uma loucura em cima de outra loucura. Colocaram o Paulinho da Força para ser relator. Esse cara é amigo de Alexandre de Moraes. Esse cara, até esses dias, estava junto com o Lula. Tudo bem que ele já rompeu com o Lula. Tem vídeo dele aí, rompido com o Lula e tudo mais. Não tô aqui para defender ele, não. Tá? Pra mim, quem teve a capacidade de estar com o Lula, mas rompeu, para voltar, custa um ministério. Se alguém chamar o cara, dar um ministério pro cara, o cara volta. Vem com conversa pro meu lado, não. Não gostou, paga 10. Presta atenção. O Paulo Figueiredo foi pra cima também e disse: não vamos aceitar essa tal de PL da dosimetria, ou tal de PL da dosimetria. Tá na tela, presta atenção e daqui a pouco eu vou te falar que nem tudo está perdido. Na tela. Como é que a gente vai construir um texto, Salomão? Efetivamente ele acha que vai conseguir uma solução salomônica. Vai conseguir dividir o bebê no meio e dar metade para cada um. Ora, obviamente, se for neste caso, a gente prefere não ter o bebê. O que eu quero dizer com isso? A anistia meia boca, enfia no rabo. A anistia meia boca, enfia no rabo, em bom português. Paulinho da Força, anistia meia boca, enfia no rabo. Nós vamos continuar aumentando a pressão em cima do Brasil enquanto não vier uma anistia aos fatos. Todos os fatos de perseguição política desde 2019. Não vai ficar de fora Bolsonaro, não vai ficar de fora Braga Neto, não vai ficar de fora gente que destruiu nada. Ampla, geral e restrita a todos os fatos desde 2019. Como é que a gente vai construir um texto, Salomão? Ai, meus amores, aí você vai falar: Fábio, tá tudo perdido, a anistia foi pro brejo. Como é que a gente vai fazer, Fábio? O relator tá construindo um texto, Fábio. Meus queridos, primeiro, a gente precisa ter força, fé e ir pra cima, tá bem? Mas antes de eu te mostrar os caminhos, eu vou trazer para você mais um pouco de Paulo Figueiredo para você aquecer as turbinas aí. Vamos lá. Você vai acompanhar, não sei se eles estão conformados, né? Mas não estão. Foi deixado claro que a anistia geral e restrita não tinha possibilidade. Por isso, foi pego um projeto do Crivella, né, que era mais ou menos o meio termo, não era aquele texto do Sócio, né? E esse foi concordado com eles, né? E até não tinha concordância do outro lado. Tanto é que o PT acabou ficando contra. O pessoal disse que ele ficou contra a proposta que foi votada pela anistia. Então, agora, cabe a mim tentar fazer esse meio de campo aí. É o que eu vou fazer. Conversar com todo mundo, para que no final a gente possa ter um texto que agrade a todos. Não dá mais para chamar de anistia, porque como é redução de pena, isso é dosimetria. Mas como é que você vê que nós não estamos mais falando de anistia. Passou a entrevista inteira falando de anistia. Eu vou procurar alguns governadores desse final de semana, até porque o Congresso não funciona durante esses dias, e a partir de segunda, reunião com bancadas para que a gente possa apresentar o texto e ir acertando os detalhes desse texto para que a gente possa votar mais rapidamente possível. O cara passa a entrevista inteira falando de anistia e fala assim: tá vendo? Por isso que a gente não tá mais falando de anistia. Eu falei: o quê? Você acabou de falar anistia 50 vezes. Se não for, votar na outra semana. Se a ideia é de que não há possibilidade de anistia ampla, geral e restrita, eu devo dizer, deixar muito claro, essa anistia meia boca não vai resolver os problemas do Brasil, pelo contrário, vai aprofundar os problemas. Então a nossa orientação aqui nos Estados Unidos, e eu aposto que o PL vai segui-la, é de que um texto de uma anistia que não seja ampla, geral e restrita será rejeitado. Ah, mas Paulo, se for rejeitado a gente não terá nada. Paciência. Essa não é a anistia que o Brasil precisa. E não é por razões muito simples. Primeiro que ela não pacifica o país e não resolve o problema da pressão das pessoas politicamente perseguidas. E uma vez que não faz isso, não tem efeito algum em reverter, por exemplo, as sanções americanas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e as tarifas contra as exportações brasileiras. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Como nós veremos ainda hoje, eles estão acompanhando os avanços legislativos e a situação política do Brasil. E não ficarão satisfeitos com uma anistia meia boca. Hoje, ao telefone, conversei longamente com eles. E eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição porrada e bomba. Os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país der aos seus cidadãos. Se o Congresso for sequestrado pelo Supremo Tribunal Federal, como disse o relator, essa entrevista foi traduzida e passada pelos Estados Unidos. Se isso que ele está dizendo, que o Supremo Tribunal Federal sequestrou o relator, nós continuaremos aumentando a pressão. Ah, mas, Paulo, está tudo combinado. O Mota fez isso de jogo de cena. Eu falo, pô, não bastou? Ontem era o Mota ia votar a anistia para perder. Aí passa com 311 votos, muda. Não. Agora o combinado é outro. Meu filho, você não entende como funciona o Congresso. Não tem esse negócio de combinado.
Aquilo lá são um monte de interesses, existe um processo de convencimento, existe medo, existe um monte de coisa em jogo, existe a sua pressão. Não funciona dessa forma. Parem de acreditar nessas pessoas. Eu já falei isso milhões de vezes. O Centrão abastece a imprensa com o que a imprensa quer ouvir, a imprensa utiliza o que o Centrão diz para ficar, meu Deus, não vai acontecer. Não se preocupem, Paulinho da Força pode falar o que ele quiser, mas quem decide essas coisas não é o relator. O relator não é um super-homem que decide unilateralmente qual vai ser o texto votado. Muito pelo contrário, quem decide é a maioria. Uau. Há uma série de instrumentos regimentais para você aprovar anistia ampla, geral e restrita, mesmo que o Paulinho da Força não queira. Inclusive a possibilidade de trocar o relator. Por isso que eu estou dizendo, não se dê por derrotado. Parte do sucesso vai depender da pressão, da cobrança que você fizer ao seu deputado. E essa pressão tem que ser feita. Eu já disse, sem o PL, fiquem tranquilos. Sem o PL na jogada, nenhum texto é aprovado. Então, se eles quiserem escantear a direita para propor uma anistia light deles, também não vai dar certo. Vamos ter aí, ele está falando de mais 2 semanas, eu acho que mais 3 ou 4 de discussão. Ai, entendeu até aqui, meus queridos? Nem tudo está perdido. Tudo parecia estar perdido, mas não está perdido. Eu vou trazer agora o deputado maravilhoso, nosso querido deputado Maurício Marcon, falando do plano B. Como eu disse para você, a gente foi bombardeado aqui de informações e eu tava entrando aqui em parafuso. Você também. A princípio parecia que tudo estava perdido. E como diz Paulo Figueiredo, e vai dizer também aqui o nosso querido Marcon, não depende só do relator. O relatório pode ser negado. Pode trocar até o relator. Tem muita coisa em risco, tem muita coisa em jogo. Inclusive, aqui ó, o que nós estamos esperando há dias? Vai chegar na semana que vem. O que Marco Rubio disse? Na semana que vem, talvez um pouquinho mais, né? Ou seja, uns 2 dias a mais. Vai explodir tudo, meus amores. Nós estamos esperando a reação ao julgamento do ex-presidente, nosso eterno presidente, Jair Messias Bolsonaro, e está para explodir. Deputado Marcon, na tela. Vamos acompanhar aqui no Abordo. Vamos lá, deputado. Qual a relação de carne bovina com anistia? Vixe. Curioso, né? Mas vem que eu te explico. Bom, todo mundo indignado com a reunião, inclusive, que Paulinho da Força, o relator da anistia, teve ontem com Aécio Neves e Michel Temer. E sabe-se que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes também participaram dessa reunião. Mas, Marcon, como pode um relator se reunir com esse tipo de gente e como pode a gente conseguir aprovar uma anistia ampla, total e restrita? A carne de boi nos mostra que isso é possível. Na reforma tributária, o governo queria cobrar imposto sobre a carne, peixes e outras coisas. A oposição colocou uma emenda ao texto do relator que era ligado ao governo e nós conseguimos aprovar essa emenda tirando o imposto sobre carne bovina. Isso pode ser feito também no PL da anistia. Quando o texto chegar, e aí independe o texto que o Paulinho da Força vai nos mandar, nós podemos colocar lá, olha, o Bolsonaro, pela dosimetria deles, ao invés de ficar 26 anos preso, vai ficar 25 anos, 11 meses e 29 dias. A gente coloca uma emenda dizendo, Bolsonaro e todos os outros presos serão anistiados. E aí é questão de voto. Como é um projeto de lei ordinário, a gente precisa de maioria simples. E a maioria simples, confesso para vocês, neste projeto não é tão difícil de conseguir. Afinal, nós conseguimos 311 votos, num total aí de 480, que foi quem votou na anistia, sendo que a gente precisaria aí de pouco mais de 240. Então, a gente tem uma larga vantagem para conseguir este apoio. E aí tem um grande ponto que a gente tem que trazer aqui para discussão também, que é a questão do interesse do centro de aprovar qualquer coisa que seja relacionada à anistia, porque eles querem livrar a pele deles de novas sanções. E aqui, quando eu falo centro, vocês entendam também os ministros do Supremo, que entendem que se um PL da anistia ou PL da dosimetria for aprovado, tira essa pressão de novas sanções sobre os ministros e eles salvam a pele deles, deixando só o ministro Alexandre de Moraes lá com os problemas da magnística. O problema é que, pelas contas, não tem como aprovar PL da anistia ou propriamente da dosimetria sem o apoio da oposição, porque a conta é simples. A oposição tem 150 votos, o governo tem 150 votos e o centro tem 200. Ou seja,
O governo vai votar contra qualquer PL de anistia ou dosimetria. Então o centro precisa dos votos da oposição. E para isso eles vão ter que aceitar o PL da anistia ampla, total e restrita. Entenderam? Não é tão difícil. A gente tem a faca e o queijo na mão. Basta ter paciência e saber conduzir o processo com parcimônia que a gente vai chegar à vitória. Não desanimem, amigos. O PL da anistia não está enterrado. Muito antes, pelo contrário. Muito bem, para você ligado aqui no Aborto Notícias, meu Deus do céu. Quando eu vi os caras falando de baixar a pena do Bolsonaro de 27 anos para 17, falei, meu Deus do céu, tá tudo perdido. Tá tudo perdido. E aquilo que parecia estar perdido, como nos lembrou o deputado Marcon, tá tudo dentro do jogo. Como disse o próprio Paulo Figueiredo, tem medos, tem pressão popular, tem pressão política, tem acordos que são guardados às 7 chaves, tem um monte de coisa que a imprensa não está noticiando. Pra você ter uma ideia, o negócio tá tão louco que, olha só, o mesmo veículo de comunicação, que é o Oeste, no dia de ontem, no dia 19, às 19h12, publica o seguinte: STF rechaça a anistia e só aceita discutir PL da dosimetria. Perdão amplo foi descartado durante reunião entre Temer, Mota, Aécio e ministros do Supremo. Ok, até aqui? Aí depois, às 19h54, o próprio meio de comunicação desmente a matéria dele mesmo. STF rechaça anistia e só aceita discutir PL da dosimetria. Aí depois vem, Moraes confirma ligação com Temer. Quando lá estiveram reunidos, Paulinho da Força Sindical, Michel Temer, Aécio Neves, eles ligaram para o Alexandre de Moraes e também para o Gilmar Mendes. Só que o que acontece? Moraes confirma a ligação, mas nega acordo sobre anistia. O ministro afirma ter falado apenas 5 minutos com o ex-presidente e diz que não há um texto definido. Enquanto nós estamos loqueando, enquanto nós estamos dando cabeçada na parede, enquanto nós estamos louco da cabeça, o próprio, não dá para confiar em Alexandre de Moraes, né? Mas o próprio Alexandre de Moraes, a própria Oeste, desmente uma matéria que ela publicou há minutos atrás. Há uns anos atrás, uma emissora do grupo Band, que eu não me lembro mais, que eu sei que eles têm Rádio Band, Rádio Bandeirantes e Band News, se eu não estou enganado é Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar. Anos 80, 90, era o slogan da rádio. E eu estava ouvindo esses dias, agora em segundos tudo pode mudar. Tá vendo? A força da informação, a ramificação. A cada 20 minutos tudo pode mudar. Anos 80, 90. Agora a coisa tá muito rápida com a tecnologia da comunicação, com a internet, com tudo. E você vê, olha aí, STF rechaça a anistia e só aceita discutir PL da dosimetria. Minutos depois, menos de 1 hora, 40 minutos depois, o mesmo veículo diz: Moraes confirma a ligação com Temer, mas nega acordo sobre anistia. O ministro afirma ter falado apenas 5 minutos com o ex-presidente e diz que não há texto definido. Obviamente que esses caras querem Bolsonaro preso. Obviamente que esses caras querem o Bolsonaro inelegível. Obviamente. Mas, meus queridos, nada está perdido. Nada está perdido. Como disse o deputado Marcon, pode ser incluído aí
um adendo para que seja anistiado Jair Messias Bolsonaro e todos os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. E aí o que vai valer é o voto. Aí, meus queridos, a gente vai dar um tapa na cara do centro, um tapa na cara do PT, e o resto eu não vou falar por problemas técnicos, bem técnicos, tá? Então, meus queridos, o que a gente quer é o Bolsonaro livre, é os presos do 8 de janeiro também livre. Tá uma doideira esse negócio, o próprio Alexandre de Moraes dizendo que não tem, tá, nenhum texto definido, realmente não tem. Olha para você ver até o que o Crivella, que é o autor do texto, diz. Olha o que ele está prevendo aqui, ó. Segundo o Space Liberdade, Crivella, autor do PL da anistia, propõe 2 anos de prisão domiciliar para Bolsonaro. 2 anos de prisão domiciliar. Obviamente que nem isso a gente quer. A gente quer anistia ampla, geral e restrita. Não queremos PL de dosimetria. Não queremos redução de pena. Para você que se achegou aqui comigo, só os guerreiros, quem está afim de saber o que está acontecendo, quem está afim de interagir com o nosso canal, vai digitar 32. Digita 32. Só quem ficou até aqui, até esse momento do vídeo, digita 32. E você que digitar 32, eu vou responder teu comentário, tá bem? Apareceu aqui pra mim, eu vou responder o seu comentário. Digitou 32, eu respondo. Alô, a Rosaura Enes, alô, Edson Silva, alô, Oséias Júnior, alôzão aqui, Genisvan Fidelis, alô, Márcia, alôzão, Alvenir Alves, Lúcia Silva, José Carlos, abraço Wolf, abraço para Severina, Frajola, Emerson Catarino, Lúcia Silva, alô pra quem mais? Estão repetindo, hein? Eliese Correia, alô também, estão repetindo. 32, vai comentando, deixa o seu comentário 32, tá bem? Vai comentando. E se der, gente, colabore com o Pix, tá aqui embaixo, ó. Eu tenho falado pouco, mas a gente precisa. Ajuda. Tá bem? Que se eu fosse falar do tanto que nós estamos precisando, a gente ia fazer um programa só para pedir o Pix. Então ajuda, por favor. A gente precisa alcançar os nossos ideais aqui. Dê uma força pro nosso canal. Uma palavra de conforto, uma palavra de que tudo não está perdido. O Paulo Figueiredo foi porreta no comentário dele. E eu vou trazer para você que está aqui acompanhando o nosso programa, onde você estiver com a gente, ligado, conectado, sintonizados aqui no Abordo Notícias. Direto ao Paulo Figueiredo Show, vamos lá. O único aliado que importa, que é o Senhor dos Exércitos. Nós temos a providência, e eu tenho fé nisso. Eu tenho fé que eu vou fazer o que é certo, eu vou buscar o reino dos céus, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. E no fundo é isso, as pessoas têm um problema de fé. Façam a parte de vocês e deixem que Deus se encarregue do restante, mas faça tudo o que você puder. Tudo o que você puder. Esquece as notícias, esquece os acordos de bastidores. Isso acontece o tempo inteiro. É claro que há acordos de bastidores, não há um, há 30 acordos diferentes de bastidores que mudam o tempo inteiro de acordo com a conveniência do momento. Então é claro que a gente tem que estar vigilante. Mas esperem o melhor. E tão somente estejam preparados para o pior. Quem só espera o pior nunca ousa. E quem não ousa não vence, porque já foi derrotado dentro da própria mente e do coração. E eu sou um vencedor, eu venci em tudo que eu fiz na minha vida. E eu não entrei nessa briga pra perder. Eu vou vencer, você vai vencer. Amém, amém. O primeiro mais importante, que é o assunto de hoje, é que a maior barreira que nós enfrentamos até agora foi derrubada. O problema real era a discricionalidade que o regimento interno atribui ao presidente da Câmara. Se o Mota não quisesse botar em votação, realmente não colocaria. E o que nós poderíamos fazer era derrubar o Mota. Que seria um trabalho enorme, uma etapa anterior.
problema todo era se a urgência seria ou não votada. Eu digo há pelo menos 8 meses, mas na verdade há 2 anos desde o Arthur Lira. Então, graças à pressão dos Estados Unidos, mas também as ruas, que tornaram a situação insuportável, a ponto de 2 meses atrás, vocês não sabem, mas eu sei, 1 mês e pouco atrás, o Alexandre de Moraes ter recebido um emissário do Congresso dentro da sua sala para dizer a ele: o presidente Hugo Mota não vai mais conseguir segurar. Eu estou aqui para lhe dizer que o presidente Hugo Mota não vai mais conseguir segurar. É claro que você não sabe disso. Há muitas coisas que as pessoas não sabem. Coisa boa! Há muitas coisas que as pessoas não sabem, mas querem pagar de que sabem todos os acordos que estão acontecendo nos bastidores, porque leram na Globo News, na André Sadia, ouviram um cara falando. Mesmo na Câmara, tem um monte de deputado perdido. Espera! Acalma o coração! Não é? Confia! Lembra o que disse o pastor Silas Malafaia ao citar a história de Davi e Golias? Você vem a mim com espada e com lança, e eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. É muita informação, gente. É muita coisa acontecendo e infelizmente só tá chegando isso daqui, ó. Só coisa dessa natureza aqui, ó. Dosimetria, já não estão tratando mais como PL da anistia. Pra quê? Pra fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Olha lá, mudou o nome, não é anistia mais, dosimetria. O relator diz que nenhum projeto vai afrontar o STF. Obviamente, ele tá preocupado com o rabo dele. Se ele faz um projeto lá botando pra quebrar, quem é o relator? Paulinho da Força. Mas quem é Paulinho da Força, Fábio? O cara condenado a 10 anos de prisão por propina, no caso, sei lá, desvio no BNDES. Quem é Paulinho da Força, Fábio? Condenado a 10 anos de cadeia na primeira turma do STF. Mas por que ele não tá preso, Fábio? Se com a primeira turma também condenou o Carla Zambelli, a primeira turma também condenou o Bolsonaro, por que o Paulinho da Força não está preso? Nem em prisão domiciliar, nem com tornozeleira eletrônica. Porque o plenário do Supremo Tribunal Federal cancelou a decisão da primeira turma. E um cara desse vai agora bater no peito, gritar bem alto: nós vamos afrontar o Supremo Tribunal Federal. Não vai! Olha o que diz aí. O relator diz que nenhum projeto vai afrontar o STF. Minha gente. Pena para a abolição do Estado de Direito será mantida, diz Paulinho, relator do projeto de anistia, que ele chama PL da dosimetria, diz que todas as demais penas devem ser revalidadas. E muitos dos condenados pelo 8 de janeiro serão libertados. Ai, meus queridos. Se isso acontecer mesmo, a gente sabe, eles querem tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro está condenado pelo quê? Abolição do Estado Democrático de Direito é uma das penas. Se eu não estou enganado, a abolição do Estado Democrático de Direito é 5 anos. Aí o Bolsonaro fica sem disputar 2 eleições, né? 26. Eu acho que fica liberado para 26, 30, né? Para 2030. Vai vendo. Não posso salvar individualmente Bolsonaro, diz Paulinho da Força, relator do PL que trata da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Deputado rejeita perdão amplo e restrito. Por quê? Não posso. Por que eu não posso? Porque eu sou um condenado a 10 anos de cadeia e depois fui salvo pela primeira turma, não, pelo plenário do STF. Não posso salvar individualmente Bolsonaro. Ô, gente, olha pra mim. Como diz o meu pai, eu tô ficando velho, não é bobo.
eu tô ficando velho e não louco. Debaixo do meu nariz não, Paulinho da Força. Aqui você não me engana a gente não. Correram para todo lado, meus queridos, para condenar Bolsonaro. Correram para todo lado. Aí ajeita para lá, ajeita para cá. Ai, Bolsonaro não pode ficar livre antes de 2027. Tem o outro dizendo que é 2 anos. O Marcelo Crivella, não, 2 anos de prisão domiciliar, ou seja, passou o 27, tá tudo bem. Passou 26, tá tudo bem. O que eles querem, meus amores, é Bolsonaro fora. Sabe por que correram com tudo? Corre. 2026, o presidente do Tribunal Eleitoral não é mais Alexandre de Moraes, não é mais a atual ministra Carmen Lúcia. Sabe quem é? Cássio Nunes Marques, o mesmo que o Bolsonaro indicou. O vice é André Mendonça. E mesmo que o Cássio Nunes coma uma lagosta estragada e passe dessa para melhor, ainda tem o vice que assume no lugar e se chama André Mendonça, que também é indicado por Bolsonaro. E vou deixar bem claro, nem Lula, nem a Bolsonaro, a nenhum presidente eu quero que o cara indique alguém para salvar a pele dele depois. Não que o Bolsonaro esteja errado, porque se fizessem valer a justiça, se fizessem respeitando a Constituição, qualquer um livra Bolsonaro daquela condenação que Alexandre de Moraes jogou no colo de Bolsonaro lá no Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que eles estavam muito afins de manter a condenação de Bolsonaro o mais rápido possível. Porque se entrar o período... Olha pra mim. Bolsonaro não está inelegível? 8 anos? Para deixar Bolsonaro fora da disputa de 26, não era só deixar como está? Não era? Só deixar como está? Já parou para pensar sobre isso? O porquê que teriam que... O próprio ministro Luiz Fux disse: Mensalão levou quantos anos? Petrolão levou quantos anos para se julgar? O porquê que eles correram, ó. O porquê que eles correram com o processo de Bolsonaro? Porque aquela condenação lá no Tribunal Superior Eleitoral vai cair. É por isso que eles correram tanto para condenar Bolsonaro no STF. Bolsonaro já está fora da eleição de 26. É a atual situação, ele está fora. Então por que correram tanto? Porque, meus queridos, mesmo preso, Lula foi candidato por 2 semanas. Ou, disse ser candidato. E por isso, muita gente querendo pular as etapas e, o Bolsonaro tem que indicar alguém logo. Tá ansioso, hein? Tá muito sanguíneo, tá muito... Calma. Aí, depois o Bolsonaro condenado, agora há 27 anos, aí eles vêm com essa conversa aqui, ó. Não posso salvar individualmente Bolsonaro. Aí vem, ó. Pena para a abolição do Estado de Direito será mantida. É 5 anos de prisão. Aí vem o outro, que gosta do Bolsonaro, e fala o seguinte, ó. 2 anos de prisão pro Bolsonaro em regime domiciliar. Tá todo mundo, evidentemente,
o STF correndo para julgar Bolsonaro, para deixar Bolsonaro fora de 26. Vem o outro e diz que nenhum projeto vai afrontar o STF. Aí ele fala, o crime de abolição do Estado será mantido. Não posso salvar Bolsonaro individualmente. Aparece outro e diz, tem que ser 2 anos de prisão domiciliar. Acabou, passou 26. Se o Bolsonaro estiver inelegível, acabou. O presidente pode dar perdão pro Bolsonaro. Não vão embaçar. Se for o Tarcísio não tá falando? Se for o Tarcísio, dá o perdão pro Bolsonaro. Ah, mas o STF, mas é isso, mas é aquilo. Eles estão nem aí, meus amores. Já tiraram o Bolsonaro do jogo. Já tiraram. Você tá ouvindo o Lula falar o quê? Ó, o que você tá ouvindo o Lula falar? Eu vou te lembrar. O Bolsonaro tá querendo anistia antes de ser condenado. Não pode, é confissão de crime. Entendeu? Tem que condenar o Bolsonaro. Aí vem o Tarcísio, a primeira coisa que o Tarcísio fala, não sou candidato, mas se eu for e ser eleito, a primeira coisa é dar o perdão pro Bolsonaro. Aí você imagina, Bolsonaro tá lá, condenado a 2 anos, como que é o Crivella, prisão domiciliar, condenado a 2 anos. Aí vem o Tarcísio, elege, Bolsonaro, tá perdoado. Aí, o outro aqui diz o seguinte, ó. Aqui, ó. Paulinho da Força. Pena para a abolição do Estado Democrático de Direito será mantida. É 5 anos. Por que não mantém o depredação de patrimônio público? Por que não mantém o depredação de patrimônio público? É 1 ano e meio. Vocês estão entendendo tudo que eu estou trazendo aqui para você? Quem está entendendo, comenta 48. É fácil. Não comenta 48 não, comenta 44. É 22 2 vezes. Comenta 44. 22 2 vezes. Comenta 44, gente. É 22 2 vezes. Quem está entendendo tudo que eu estou falando, por mais que eu esteja, né, gesticulando, argumentando e vai pra lá, vem pra cá. Quem tá entendendo? Quem tá entendendo? Boa, tem uma galera entendendo aí. Vamos pra frente. Pra você aqui comigo, olha só, meus queridos. Pam, pam, pam. Aí quando você pensa nem que tudo está perdido, surge uma luz no fim do túnel. Aí daqui a pouco a luz começa a apagar. Corregedoria, afastamento de 3 deputados. Pede o afastamento de 3 deputados envolvidos em Montim. Como vota o deputado Pollon, Marcos Pollon? Sim, pela anistia. Como vota Marcel Van Hatten? Sim, pela anistia. Como vota Zé Trovão? Sim, pela anistia. É jogo duro ou não é? Hã? É tiro, porrada e bomba ou não é, meus queridos? Sobre esse assunto, vou trazer o advogado, Dr. Jeffrey Chiquini. Inclusive, nesse domingo, ele estará realizando uma manifestação lá em Curitiba, tá? Vai ser tiro, porrada e bomba também. Vai ser muito boa. Eu até fiz uma live aí falando. Vai ser top demais. Tá bem? Top demais. Tá na tela. Gente, olha só como o sistema é nojento. Está havendo uma chicana no Congresso para suspender o mandato de deputados da direita para que não participem da articulação e votação da anistia. Querem suspender o mandato dos principais deputados da direita para que não votem o PL da anistia. É exatamente isso. Olha só, corregedor sugere suspender mandato
de 3 deputados por motim no plenário. Diego Coronel encaminhou à mesa parecer que recomenda que Marcos Polon, Marcel Van Hatten e Zé Trovão sejam suspensos de suas atividades. Esses aqui são só os primeiros nomes. Eles querem, em verdade, suspender vários outros nomes para que essas pessoas não possam participar da articulação do PL da anistia e não participem da votação. Por exemplo, o Marcel Van Hatten, que é um cara preparado, inteligente, é um deputado inteligentíssimo, um deputado que enfrenta o sistema, que atua com isenção, que atua com comprometimento, é um cara comprometido. O Van Hatten é um grande problema para esse sistema. É um cara que investiga, é um cara que estará em cima. Qual a finalidade de suspender o mandato do Van Hatten? Impedir que ele participe desse momento da discussão da anistia. O que eles querem é empurrar essa farsa desse PL da dosimetria goela abaixo do povo, e para isso eles precisam eliminar a direita, eles precisam suspender deputados de direita que podem atrapalhar que esse projeto siga. Mas o povo não é trouxa, eu tô aqui mostrando para vocês, fiquem em alerta, denunciem isso daqui não pode acontecer, isso daqui é golpe. Vejam, quem verdadeiramente deu o golpe, vejam, isso é golpe. O que esse sistema está fazendo é um jogo sujo, isso sim é golpismo, gente. Querem calar o povo, querem eliminar a direita, é isso que eles estão tentando fazer com os representantes da direita. E se você quer, junto comigo, enfrentar essa tirania, eu te convido a fazer parte da minha comunidade, chiquini.com.br. Se você quer saber mais detalhes sobre esse assunto, se você quer informações privilegiadas e de bastidores, entre para a nossa comunidade. Temos encontros semanais onde eu trarei mais detalhes que aqui na rede aberta. Infelizmente eu não posso falar porque temos a Gestapo fiscalizando tudo que a gente fala. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, entre na nossa comunidade. Muito bem, é só seguir por esse QR Code aí, tá bem? Entre na comunidade do Chiquini. Ele bota pra quebrar lá e eu já pensei em fazer algum tipo de canal aí pra gente falar algumas coisas que não se pode falar aqui no YouTube, tá bem? Já pensei mesmo, tá bom? Pra você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, onde você estiver, meus queridos. Presta atenção aqui na próxima reportagem que eu preparei pra você. Eduardo Bolsonaro diz que investigações miram candidatos ao Senado. Alvo de 3 investigações, o deputado Eduardo Bolsonaro aponta que alvos do STF são eventuais candidatos ao Senado no ano que vem. O regime está dedicado a me destruir. Só essa semana, 3 novos inquéritos. E como já previ, sou acompanhado de favoritos para o Senado em 2026. Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Deputado Gustavo Gayer, do Goiás. E a deputada Bia Kiss, do PL do Distrito Federal. Na publicação do Eduardo Bolsonaro, ele menciona a determinação do ministro Flávio Dino, atendendo o pedido da Polícia Federal para a abertura de investigação sobre atentado a pedido da Polícia Federal, atendendo o pedido da Polícia Federal para a abertura de investigação sobre fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos e assinatura de contratos com empresas de fachada para a prestação de serviços genéricos ou fictícios apontados pela CPI da Covid. Outro inquérito aberto contra ele e Gayer investiga supostas informações falsas sobre eventuais punições ao Banco do Brasil por descumprimento da Lei Magnitsky, incluindo pedidos
para que correntistas encerrassem suas contas na instituição. Tiro, porrada e bomba. Saiu uma lista de gente, incluindo Jair Messias Bolsonaro. Uma lista. Depois, o próprio presidente do União Brasil, que trabalhou pela anistia, entrou na operação da Polícia Federal. O Dino foi pra cima, botando pra quebrar. Pessoal, deixa eu te falar, você que chegou até aqui, comenta 55. Eu preciso da sua colaboração via Pix. Qualquer valor você ajuda demais o nosso canal. Você monetiza o nosso trabalho. Você mantém o meu dia a dia. E eu preciso da sua ajuda. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Então, por favor, encarecidamente é que eu te peço. Ajude o nosso canal. Esse Pix aqui, ó, ele fica aqui, ele fica aqui, abaixo do microfone, o tempo todo. Tem no chat, tem aí nos comentários. Ajude o nosso canal, gente. Dê uma força aqui pro programa. Presta atenção aqui, ó, pra você ligado. Comenta 55. Sem citar Eduardo, Dino afirma que mandato de deputado não pode ser 100% remoto. Então deixa o cara vir aqui no Brasil. Não prende ele, não. Obviamente, meus queridos, ele está se referindo àquela jogada da oposição para manter o Eduardo Bolsonaro no cargo, mesmo estando nos Estados Unidos. Lá em 2015, eles entenderam, o regimento interno da Câmara, que os líderes não precisam justificar faltas. Ou seja, o Eduardo era um deputado comum. Nem tão comum assim, né? Mas ele não era líder de nada. Ele até era para ser o presidente da CREDIM, a Comissão de Relações Internacionais. E aí, o que acontece? Eles descobriram, e eu acho que foi agora, porque eles só anunciaram isso agora, que desde 2015 está valendo uma regra em que os presidente, vice-presidente, mesa diretora e líder do governo, líder da minoria, líder da maioria, líder da oposição, líder do PL, líder do PT, líder disso, líder daquilo, eles não precisam justificar as suas faltas. Obviamente as faltas não são contabilizadas. Hugo Mota estava só esperando o Eduardo Bolsonaro alcançar uma quantidade de faltas. Pra quê, Fábio? Pra quê, menino? Pra, passar o facão no Eduardo. Exatamente. Pra, passar o facão no Duduzinho. Você acha que esse povo tá pra brinquedo, né? E nessa situação, o Eduardo agora é líder. Se tornou líder da minoria. Aqui, ó. Mas aí tem que aparecer o Dino. Que não pode ser 100% remoto. Vamos pra frente, meus queridos. Olha que delícia isso daqui. Brinca aqui, ó. Brinca com Trump, seus bobos. Fábio, o que tá acontecendo? Presta atenção. Padilha desiste de ir a Nova York, após restrições do governo Trump. Fábio, o que é isso? Vou te explicar. O Padilha,
ele é investigado por corrupção, né? Lá naquela questão do Mais Médicos, tá? Tá aí ele aí, ó. Ele é ministro do Lula. Apesar de ter recebido a autorização dos Estados Unidos depois de ter visto cancelado, Padilha foi restringido de circular em Nova York. Fábio, me explico. A família, a gente viveu para ver jornalistas chorando porque filhos, parentes, uma criança de 10 anos não vai visitar a Disneylândia. Não vai mais poder ir no parque da Disney. Porque ele foi sancionado. Ele foi sancionado por Marco Rubio, pelos Estados Unidos da América. E não tem nada a ver com Bolsonaro, com presos do 8 do 1, não. É mais sanções que se achegaram. Só que, meus queridos, visto, os Estados Unidos dá para quem eles querem. Exatamente. Não tem tratado que, tem que dar. Não, não tem. Visto dá para quem quer. É tanto que agora, quando você vai preencher lá os documentos, eles querem saber a tua rede social. Quem é você na fila do pão? Eu fui para Paulista e queimei a foto do Trump. Não vai entrar. Tá bem? Não vai entrar. Mas vamos para frente. No caso dele, ele está sancionado pelos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o STF, não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes. É aquela questão dos mais médicos, tá? Só que, meus queridos, presta atenção. Vai ter a Assembleia da ONU. E o Lula vai. E o Padilha ia. Os Estados Unidos autorizou ele entrar. Porém, não pode ficar passeando nos Estados Unidos. Como assim, Fábio? Eu não sei se é nesse contexto, mas é tipo aeroporto, hotel, aeroporto pro hotel, do hotel para um restaurante, hotel, local do evento. É isso. É isso. Acabou. Mas eu queria tanto ir na Times Square. Não vai. Mas eu queria trocar o iPhone da minha filha que está sem visto, não pode vir. Não vai comprar iPhone. A não ser que venda lá no local do evento. Venda no hotel. Não vai. Não vai. Não pode. O ministro estava autorizado a entrar para participar do evento. Não para ficar passeando para lá e para cá, como todo comunista gosta. Do que é que eles gostam, Fábio? Eles gostam. Eles gostam, nessa atual situação, do quê? De ficar para lá e para cá. Essa turma do socialismo, eles simplesmente gostam de ficar passeando, tá? Eles gostam, gente, de ir nos lugares que eu e você, como réis mortais, que a gente não tem acesso. Ou a gente tem, né, com o nosso dinheiro, né, com o nosso suado dinheirinho, tá? Então, minha gente, o que acontece aqui, ó? Reportagem, tá bem? Do portal Metrópolis. Padilha simplesmente desistiu, o bonito,
desistiu de ir, minha gente. Tá aí, eu vou até ficar de ladinho aqui pra compartilhar aí, ó, a fotinha dele. Tá aí, ó, aqui. Essa coisinha bonita aí. Não vai aos Estados Unidos. Ai, desistiu, ficou com medo, né? Vai que ele perde, né? Vai que é pra ele dobrar pra direita, mas ele é esquerdista, ele dobra pra esquerda. E se perde em New York. Vai que ele se perde em Nova York, fica perdido. Aí passa alguém e fala: aqui não, não pode. Não pode. Sai daqui. Você não pode ficar aqui, ministro. Ministro. Aí o Edson perguntou demais, né? Vão ficar no hotel ou na embaixada? Não sei, Edson. Eu sei que a Janja tá na embaixada. Será que ficou com medo de ser presa? A Janja ou tá fazendo economia? A Janja não ficou em hotel. A Janja ficou na embaixada. Deve ser medo de ser presa. Medo de ser presa, né? Ô Trump, prende essa senhora aí. Dá uns 3 dias de regime fechado pra ela. Ela gosta. Ela gosta. Ela gosta do conforto, não é? Da embaixada, tá bem? Pra você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também. Como é bom estar com você. E eles reclamando, né? Aí tem esse daqui, chanceler brasileiro chama restrições de visto nos Estados Unidos de absurdas. O ministro nem tem, ainda estão deixando entrar. Foram reclamar na ONU. Esse daqui, ó, é o Sabino. Pressionado pela União Brasil, Sabino avisa Lula que deixará o governo. Ministre de Lula. De qual partido? União Brasil. Que, ó, Rueda, presidente, que agora é investigado pela Polícia Federal. Depois de sair fora do governo. Tu acha que eles brincam em serviço? Fala pra mim, meu amor. Tu acha? Você acha que eles brincam em serviço? Fala pra mim. Eles não brincam em serviço não, gordinho. Claro que não brincam, meus amores. Depois dele desembarcar do governo Lulis, o que aconteceu? Se tornou alvo de quem? Da Polícia Federal. Mais uma vez eu devo falar para vocês. Seria trágico, né? Ou seria cômico se não fosse trágico. Desembarcou do governo Lula, tomou pra cabeça. Desembarcou, foi encarar a anistia, tomou pra cabeça. Como assim, Fábio? É assim, minha gente, desse jeito. O que aconteceu? União Brasil saiu do governo Lula, desembarcou mesmo, tá? E já desembarcou com tudo, já saindo, deixando ministérios, indo pra cima, apoiando a anistia a Bolsonaro. E aí, o que aconteceu? Obviamente, as metralhadoras foram acionadas. E o Rueda, não tô aqui para defender, não conheço, não sei, também não posso acusar, tá bem? Mas, pelos sintomas, a gente conhece a doença, né? Perseguição. Pelos sintomas, conhecemos a doença.
E nesse caso, minha gente, o Rueda está no inquérito da Polícia Federal. O cara que denunciou ele, sabe da onde? É um ex-piloto, ex-funcionário, sei lá, que denunciou ele. Adivinha de qual partido o cara é filiado? Quem adivinhar vai ganhar um beijo do Gordinho. Qual partido que ele era, Gordinho? Faz um esforço aí. Tenta adivinhar. Faz um esforço. Tenta adivinhar. Ah, minha querida Rosana Hernes, ou Rosaura, do PSOL, ela acertou. Sabe de tudo, bonita. Acertou. Do PSOL. Como assim, Fábio? Vou te explicar. O que tá acontecendo, Fábio? Eu tô tentando ajeitar isso daqui, tá bem? Porque ultimamente não tô, eu gosto dele assim, mas não gosto que apareça toda essa estrutura. Eu sou enjoado com isso. Então, resumindo, gente. O Rueda deixou o governo com o partido União Brasil, da qual ele é presidente, apoiou a anistia a Bolsonaro, apoiou a anistia, tá saindo o ministro, tá deixando o ministério, e o que acontece? Trabalhou a semana toda para poder pautar a anistia, e aí tiro, porrada e bomba pra cima dele. Beleza? Tudo certo? Não, tudo errado, né? Pessoal, quem gosta desse canal aí, comenta eu. Fala, eu gosto, Gordinho. Gosto do você, menino. Quem gosta do meu canal, comenta, eu gosto de você, Gordinho. Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor. Liga no que rola, vem se informar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse... Só quem gosta desse canal, comenta eu gosto, Gordinho. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Sou eu. Gordinho, Gordinho, aqui ó, papo furado. No abordo notícias, o jogo é jogado. Gordinho, Gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Bora lá. Gordinho, Gordinho, sem papo furado. No abordo notícias, o jogo é jogado. Gordinho, Gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Senhoras e senhores de todo o Brasil, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Maravilhosamente, muitíssimo obrigado, que honra ter você aqui no canal, a sua família também. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui comigo, por ter escolhido o nosso canal para ficarmos assim juntinhos. Aqui tem notícia, pode confiar. 11-95275-3898 para você colaborar, para você mandar aí o seu Pix, abençoar o canal do Gordinho. 11-95275-3898. Gordinho, Gordinho, sem papo furado. No abordo notícias, o jogo é jogado. Gordinho, Gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que... Muito bem, meus amores, deixa eu ver aqui.
Muitíssimo obrigado. Você que está comigo, nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, tá bem? E também fortalecer o meu canal aí com um Pix de qualquer valor. 11 952 753898. Isso aí, minha gente, ajuda o nosso canal. Esse Edson, vou te falar, viu? Esse Edson Silva, eu vou te falar. Vê se você acorda aí, pelo amor de Deus, e ajuda o nosso canal. Se inscreva, ative as notificações. Quem chegou até aqui vai comentar agora 115. Comenta 115, se inscreva, ative as notificações e deixe o comentário, um like, o Pix, ajuda demais. Pode confiar.